Bom dia, segundou e com live. E na verdade, o que é a minha intenção com essa live? É contribuir um pouquinho a cada semana. Me propus a fazer essas 4 lives, né? As próximas semanas. Se der bom, se eu conseguir mantê-las, né? Se der uma boa audiência, vamos dizer assim, eu continuo com elas. Então, vai depender muito do feedback de vocês para que eu mantenha essas lives segunda, 7h30 da manhã. Por que 7h30 da manhã, Vanessa? Porque é o horário que eu tenho 100% de certeza que eu não vou estar fazendo outra coisa e já estou aqui prontíssima, né? Só aguardando, porque às 8 eu começo a atender. Então, para mim, facilita muito a minha vida. Mas vamos ao que interessa. Como perder peso de forma definitiva. E aí, eu preciso lembrar você que para você conseguir perder peso e manter essa perda, você precisa realmente de constância. E constância em 4 pilares, que são os 4 pilares do emagrecimento. Nem sempre, tá? Importante, nem sempre vai estar tudo 100%. Nem sempre você vai conseguir estar com os 4 pilares do emagrecimento top, tá? Nem sempre você vai conseguir manter e tá tudo bem. O importante é que você não desanime e ó, o que era para ser um momentinho acaba virando um momentão, né? E aí você perder todos os benefícios, todos os resultados, né? Que você teve aí durante esse período que você estava buscando pelo emagrecimento. Então, vamos falar sobre os 4 pilares. Então, o primeiro pilar, que é, gente, importante também. Não tem um pilar que seja mais importante ou menos importante. Todos são importantes. E quando eu vou trabalhar dentro do meu atendimento, eu busco sempre trabalhar um pouquinho em cada pilar. Eu não tento mudar tudo, melhorar tudo, porque senão também não adianta. A gente acaba ficando com muitas coisas para fazer e acaba não fazendo nada. E aí o resultado ele não vai aparecer. Vamos lá. Primeiro pilar do emagrecimento, alimentação. Óbvio, não tem como eu falar de emagrecimento, como não tem como eu falar de perda de peso, não tem como falar de melhora da saúde sem falar da alimentação. A alimentação é o centro da nossa vida. A gente se baseia pela alimentação. Então, você sabe a hora que você toma café, você tem o horário do almoço, né? Mesmo, Vanessa, mas eu não almoço. Mesmo assim, no seu trabalho, na maioria dos trabalhos em si, tem o horário do almoço. Se você vai almoçar ou se você não vai, já é outros 500, né? Mas a gente precisa sempre analisar que a nossa alimentação ela é o foco de tudo. Então, tô muito feliz, Vanessa. Eu vou comemorar fazendo o quê? Comendo. Eu vou chamar um amigo para vir aqui na minha casa. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer alguma coisa para ele comer. Então, assim a gente tem que entender que a nossa alimentação precisa caber na nossa vida e não o contrário. Muitas vezes a gente tenta enfiar um monte de coisas que não fazem sentido para a nossa rotina, que não fazem sentido na nossa vida hoje, de uma forma muito abrupta, sabe? Então, o resultado ele demora muito a aparecer, ou ele vai aparecer, mas logo você vai perder, porque você não consegue manter isso. E isso é muito ruim, porque a gente começa a ficar naquele efeito sanfona, né? Perde, ganha, ganha, perde. E aí a coisa não flui, não tem manutenção. Então a gente precisa sempre estar atenta a esses detalhes. Então, o primeiro pilar é a alimentação, não tem como. A gente precisa sempre analisar o que da nossa alimentação a gente pode melhorar sem interferir tanto na nossa vida, sem que a gente faça mudanças muito bruscas, tá? Para que a gente consiga manter. Esse é o foco. Manutenção. Segundo pilar do emagrecimento, da perda de peso, é a atividade física. Não só pela questão estética, mas também pela questão de gasto de energia. Quando eu como muito e não gasto energia, eu vou ter um superávit, né? Eu vou ter excesso de calorias e pouco gasto. Então sempre vai estar sobrando calorias. E meu corpo vai transformar aquilo em reserva. E tá tudo bem, tá? Porque a gente precisa ter uma reserva, isso é uma defesa do nosso organismo.
Só que a partir do momento que a gente faz isso dia após dia, a gente vai acabar ganhando peso. Então, esse é um pilar muito importante, além de produzir hormônios que são fundamentais. Então, hormônios que deixam a gente relaxadas, que deixam a gente menos estressadas. Então, tudo isso vai colaborar. Terceiro pilar do emagrecimento, da perda de peso, o sono. Muitas pessoas deixam de lado o sono para fazer outras coisas, para ver Netflix, para ver filme, para ver série, para ficar aqui rolando nas redes sociais sem ter um objetivo claro. E aí a gente não faz o processo detox natural do organismo, tá? Não é aquele processo detox induzido por alguns suplementos ou por alimentação, mas é um processo detox natural. E o nosso corpo ele precisa disso, porque é no nosso sono que vão ser regulados os hormônios que dão a saciedade e que regulam a fome. E se isso não está bem alinhado, se isso não está bem regulado, o meu organismo tende a funcionar de uma forma esquisita, vamos dizer assim. Não é errada, porque ele está funcionando de acordo com o que você está oferecendo para ele, mas ele não está trabalhando na eficiência máxima. E isso atrapalha. Atrapalha porque ele não consegue fazer tudo o que ele precisaria fazer, certo? Então esse é o terceiro. Então o terceiro pilar é o sono. O quarto pilar da perda de peso é a saúde mental. Hoje está muito em alta o tema saúde mental, mas ela sempre foi muito importante para o processo de emagrecimento. Porque muitas vezes você come bem, você faz atividade física, você dorme bem, tá? Mas aí você passa por um pico de estresse ou por um pico de ansiedade e aí tudo isso se desregula. E aí o que acontece? Eu passo a comer muito mais, eu paro de fazer atividade física, eu não consigo dormir um sono bom, um sono profundo, um sono que vai me levar para o processo detox e todo o processo de perda de peso vai ficar sim prejudicado. Então a saúde mental é muito importante. Então se eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, eu preciso trabalhar isso também durante o processo de perda de peso. Como eu faço isso? Aqui, né, na minha consulta, na minha conduta. Eu acabo trabalhando muito os comportamentos, né? Então a saúde mental é um dos meus maiores focos aqui dentro do meu atendimento, além de utilizar a auriculoterapia. Então, para esta questão especificamente, eu gosto muito de trabalhar com a terapia nutricional. Então, eu utilizo de algumas técnicas de coaching, algumas técnicas de terapia nutricional, para que a gente consiga encaminhar esse paciente de uma forma mais tranquila. E, Vanessa, não tá rolando. Ou, por exemplo, é algo que foge da minha realidade como nutricionista. Eu acabo encaminhando para um psicólogo, até mesmo para um psiquiatra. Então, isso é muito importante, porque senão o processo fica atrapalhado. Quando eu não tenho uma saúde mental boa, ele vai se enroscar, ele vai desestabilizar todos os outros pilares. E aí a gente não consegue fazer essa manutenção do peso, justamente porque você não está equilibrada ou está em muito desequilíbrio nos 4 pilares. Então, busque sempre ajuda. Fazer as coisas sozinhas é possível, mas às vezes você utiliza de alguns artifícios que não vão ser tão benéficos para o seu processo. E aí você acaba, como que eu posso dizer, fazendo uma estratégia muito forte, muito restrita, muito intensa logo de cara, né? Uma estratégia nutricional, enfim, muita atividade física, e o processo vai ser prejudicado depois, porque você pode entrar naquele efeito que a gente chama de efeito platô. E o que é o efeito platô? É quando o nosso organismo, ele para de perder. Ele simplesmente estabiliza. E aí, o que acontece? É muito difícil você sair disso sozinha. Você realmente precisa de
alguma orientação, você realmente precisa de uma estratégia condizente com o momento. Então, eu entendo que às vezes as coisas não são como a gente gostaria, né? Mas a conduta da nutricionista neste momento é importantíssima para que você saia desse efeito platô o quanto antes. Então, quando a gente olha os 4 pilares do emagrecimento, eu sempre vou buscar o quê? Melhorar um pouquinho a cada dia cada um desses pilares. Então, eu vou buscar melhorar a minha alimentação, eu vou buscar melhorar a minha atividade física, eu vou buscar melhorar o meu sono e vou buscar sempre melhorar a minha saúde mental. Seja como for, seja com a ajuda da psicóloga, do psiquiatra, enfim. Então, todo esse conjunto de coisas é o que vai fazer você perder peso de forma definitiva. E o processo também fica mais fácil. Bom, gente, um prazer estar aqui. Espero muitos comentários depois para quem vai assistir essa live na gravação. E fica meu beijo e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, me mandem mensagem, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!